Apesar dos pesares, One Piece é um mangá que merece ser elogiado pela sua consistência geral por tanto tempo. O Oda tem qualidades como escritor e conseguiu construir um mundo e plot que funcione por longos anos em meio aos seus improvisos no caminho. Mesmo assim, até mesmo o maior fã provavelmente tem algo que mudaria, seja o mais simples e pequeno como matar ou reviver um personagem, seja algo mais voltado para a qualidade geral do mangá. Por isso, eu decidi fazer uma lista de tudo o que eu mudaria em One Piece, para talvez deixar mais interessante ou até resolver problemas que eu tenho com a obra, adicionando elementos, retirando elementos, alternando decisões tomadas pelo Oda, tudo. O Oda, pelo pouco tempo que tem para a imensidão de personagens, não consigo desenvolver tão bem personagens da marinha, do governo e principalmente dos revolucionários. Além de terem sido o último grupo a ser apresentado no mangá, eles foram os menos participativos até o momento. Dragon é considerado o homem mais perigoso do mundo, então se espera que o grupo tenha ações muito significativas para a história. Recentemente até tivemos um envolvimento no Reverie, mas efetivamente as ações deles no evento não mudaram o rumo do mundo de One Piece. Na verdade, eles causaram um caos, mas não exatamente por causa de alguma grande capacidade deles, só porque eles estavam lá mesmo. Com isso, eu acredito que o ideal teria sido fazer um arco próprio da perspectiva do grupo, mostrando toda essa estrutura, se aprofundando mais em alguns personagens como os principais comandantes, mostrando missões menores, e aí sim concluir com um evento grande que poderia até encaminhar o início da última guerra. Não é como se faltasse espaço para o Oda inserir um arco desses, já que Egghead foi um arco inesperado por todos e que, sinceramente, poderia ser descartado. O que o arco teve de importante poderia ser reajustado, incluindo o próprio Vegapunk, que para mim seria um personagem mais proveitoso se não algo próximo de revolucionário, no meio termo entre eles e o governo. Os revolucionários precisavam de algo do tipo, pois também possuem um papel moral importante entre o grupo dos piratas e do governo. Ao mesmo tempo que eles não seguem as regras do governo, eles não são desorganizados ou até perigosos no mau sentido como os piratas. São o meio termo, são aqueles que agem literalmente como revolucionários da vida real, podendo usar a força ou não para alcançarem o que consideram ideal para a sociedade. Não temos nenhuma noção do que o Dragon e os outros almejam para a sociedade após a queda dos dragões celestiais, e é curioso como eles querem a queda deles, não da instituição especificamente. Teriam muito conteúdo para um arco inteiro. Como eu disse no tópico anterior, além dos piratas, os outros grupos são meio deixados de lado quando o assunto é desenvolvimento de seus personagens. Por isso acredito que a Sword seria a oportunidade perfeita para desenvolver melhor a marinha e principalmente nuances para os seus ideais. Mesmo próximo do fim do mangá, sabemos pouco sobre seus membros e o único que participou diretamente de um arco foi Drake, e ainda foi irrisório para os acontecimentos dele. Seria muito mais interessante se o Wano tivéssemos mais personagens do grupo aparecendo, e no mundo ideal sendo revelado que Smoker e Tashigi são do grupo, pois perderam muito espaço após o time skip, mesmo sendo algumas das principais ameaças ao bando e principalmente ao Luffy no início do mangá. Agregaria muito para a dinâmica da guerra, que agora teria 3 lados. Mesmo com a presença da Cip Zero nela, a participação foi mínima, mas imaginem como seria o caos com tanto eles quanto a Sword participando, tendo que decidir com quem lutar. Oda tem em mãos personagens prontos que poderiam fazer parte do grupo, voltarem à cena e que seriam muito mais valorosos para a história do que personagens criados em cima da hora para serem desperdiçados no mesmo arco, como os Tobiropos. Caso o Garp também fosse um membro da Sword, esse envolvimento e maior conhecimento sobre eles em um ano já prepararia terreno para as aparições do Garp contra o bando do Teach posteriormente, abrindo espaço para, além dessa luta, mostrar mais o passado do personagem. Como eu falei de grupos que mereciam mais espaço no mangá, é justo agora falar de grupos que não deveriam nem existir para início de conversa. Todo mundo sabe da história do Oda ter criado supernovas em apenas 24 horas porque o editor deu ideia. Lau, Kid, Apu, Bege, Bonnie, Drake e Urouge, boa parte desses personagens só aparecem soltos na obra e Oda não conseguiu dar boas funções para eles. O Lau é uma exceção, já que é um dos melhores personagens. O Kid e o Killer também são, pois mesmo que Oda não tenha desenvolvido bem ambos e tenha deixado de lado por boa parte do mangá, eles possuem função direta em um ano e servem como os rivais para os Mugiwaras. Já o resto, o Oda claramente só foi botando onde dava e foda-se. A Bonnie com a porra do Nika agora, o Apu e o Drake soltos em um ano sem nada relevante, Bad e Whole Cake sendo legal mas só, e o Urouge até agora de fora. A ideia do grupo de supernovas não faz sentido, até porque nem foi cumprida. Teoricamente esses seriam os últimos personagens competindo pelo One Piece no final, os com maior potencial. Tipo como um Battle Royale que nem é no filme Stampede. Mas no máximo 5 vão acabar nisso, com 4 deles sendo de 2 bandos apenas. Se Oda eliminasse os outros da história, não perderia nada e ganharia espaço para reutilizar personagens de outros arcos de formas mais criativas. Ou ganharia mais tempo para desenvolver plots que ficaram devendo em alguns arcos, ao invés de perder tempo com os subplots deles. Falando em grupos que não deveriam existir, tem um que é bem recente.
É sério. O que o Oda estava pensando quando ele criou mais uma ramificação do governo mundial, sendo que mal conseguiu trabalhar o que já tinha? Pra que inventar esse Garling, que agora é Gorosei, se o governo já tinha poder suficiente pra guerra final? É literalmente só preencher mais o elenco do mangá e dificultar mais ainda com que o resto tenha o tempo de tela mínimo para serem bem aproveitados. A existência desse grupo nunca foi nem premeditada, indicada, nada, é só aleatório. Além desse novo grupo, Oda apresentou uma nova tecnologia esperada há anos pelos fãs, que é uma merda. Desculpa, mas pra quê? As supostas evoluções dos pacifistas têm a aparência de criança. Os pacifistas eram interessantes porque, além de todo o mistério com Kuma, tinha um ar intimidador ao redor por conta da aparência, que após o flashback do Kuma ficou mais interessante ainda, já que é o oposto do que o personagem era. Já os serafins não tem essa profundidade e não dão medo, não tem nada que os pacifistas tinham de bom. São só criações preguiçosas do Oda que não teve ideia para mais poderes e decidiu só repetir os do Shichibukai basicamente. Ao invés disso, seria mais interessante manter os pacifistas anteriores, mas embutir neles poderes de Akuma no Mi. Simples. Efetivamente se perderia pouco de serafins e se manteria as qualidades anteriores. Aproveitando que eu falei sobre substituir, seria perfeito se o Rory Jones também fosse substituído. Todo mundo concorda que esse é o pior vilão de One Piece que estragou um dos arcos mais antecipados pela fandom, e ele nem precisava existir. Oda tinha em mãos a oportunidade perfeita de inserir uma das maiores lendas piratas que existe e já havia sido citada em Dave Backfight. Seria o vilão perfeito pela temática por usar algo já estabelecido no mangá em um arco que foi pouco aproveitado mesmo sendo canônico. Além disso, a personalidade de Dave Jones por si só já teria potencial para ser um dos, se não o melhor vilão de One Piece, sendo mais interessante que Rory e que o próprio Arlong. Oda deveria se aproveitar mais de lendas piratas no geral. O próprio Kraken foi mal utilizado no mesmo arco, os Umibos só serviram de sombra em Thriller Bark, enfim. Terminando essa sequência de substituições, essa seria a mais importante pra mim. Eu não sei vocês, mas pra mim a Big Mom é uma das piores personagens de One Piece. Não entregou nada que se esperava do perigo de Mayoko, sendo inclusive humilhada em uma conveniência ambulante em um ano e resultou num dos piores bans do mangá inteiro. Literalmente só o Katakuri tem carisma ali e alguma personalidade. O resto é random chato e sei lá, o Perospero tem alguma coisa no máximo. Na ideia, uma ilha e um bando tematizado de doce é até legal, mas na prática foi ruim. O Oda poderia ter descartado essa ideia. Ou quem sabe, ao menos ter descartado a personagem mais cedo, em troca de um muito mais interessante que foi esquecido. O Shiki. Além de ter sido citado como um ex-membro dos Rocks, no capítulo 0, que é canônico, afirmou ter um plano para mexer com o mundo. Imagine só o quão interessante seria ver uma lenda viva voltando de surpresa para competir com a nova geração, e ainda traria junto um contraste interessante com a queda da Big Mom, uma Yonkou que decepcionou, sendo substituída pelo Shiki, que já chegaria demonstrando seu poder justamente com essa ação. Com essa ideia, a gente teria um personagem potencialmente melhor como Yonkou, como possível vilão, e seria compensado o pouco tempo de tela que ele teve anteriormente, já chegaria no ápice. Então ele tinha o cenário perfeito para voltar à tona, e eu acharia muito mais interessante. Tanto em design quanto em poder, o Shiki é muito melhor que a Big Mom, com todo respeito. Agora entrando num tópico mais diretamente ligado à qualidade do mangá, e provavelmente mais sensível para quem acompanha, eu acredito que seria essencial como mudança uma maior coragem por parte do Oda na hora de matar. Eu entendo não matar toda hora para não banalizar essa ferramenta de roteiro, mas existiram casos claros de morte que deveriam acontecer, mas ele voltou atrás. O Pell teve toda uma construção de morte e sobreviveu mesmo que não fosse ser importante pro resto do mangá. O Bellamy voltou em Dressrosa evidenciando o fracasso que era como consequência de suas atitudes em Jai e tinha um cenário perfeito para morrer. Mostrar o quão cruel o meio pirata é e dar mais carga para o Doflamingo como vilão, mas não morreu. O Sol literalmente foi feito para morrer e servir como gatilho dos traumas a Robin, e mesmo assim ele voltou, não faz sentido nenhum. E boa parte dos banhas também deveriam ter morrido, para dar mais consequências para a teoricamente maior guerra de One Piece, lutando contra o mais forte daquele mundo. Kinemon, Kiko e ou Nekomamushi e Unorashi morrendo já seria suficiente. Eles eram os mais desenvolvidos ali e o Kinemon literalmente era para ter morrido. Todas essas mortes agregariam para seus arcos, para os personagens e para a Grand Line, que foi dita como muito perigosa, mas pouco desse perigo foi mostrado efetivamente, principalmente no Novo Mundo. E principalmente em um ano, o bando do Kaido foi hypado como o mais perigoso, o maior forte do mundo, e mal deixou baixas relevantes para a história. É complicado. Aqui eu confesso que talvez seja uma loucura minha, mas eu realmente acredito que o Mugiwara morrer seria corajoso e curioso para a história,
Além de interessante, porque o Oda claramente não sabe lidar com vários personagens juntos, então diminuir o número de Mugiwaras não seria ruim. E acredito que o Chopper seria o ideal para esse papel, pois é o mais descartável atualmente. Após o time skip, o Chopper começou a ser tratado como um pet. Ele não tem momentos relevantes em luta e os momentos como médico também são pequenos nos arcos. Ele é só uma conveniência ambulante, como visto com o remédio milagroso do Zoro em um ano. Se ele morresse, além dos Mugiwaras na prática não perderem nada e nem quem está lendo, daria o peso que One Piece precisa mais. É muito utópico pensar que no mangá inteiro, no mundo de piratas cheio das maiores anomalias possíveis, a tripulação não vai perder sequer um de seus membros, sendo que a morte de tripulantes na era da pirataria era o mais normal. O ano teve o cenário perfeito para isso acontecer, com a doença do Queen. Seria legal ver o Chopper de alguma forma se sacrificando para conseguir o antídoto, mas sem conseguir o tempo para si mesmo, e no mesmo arco já teria o substituto ideal para ser melhor do que ele foi no bando, o Marco. O Marco ficou à deriva depois de perder por Barba Branca e ser humilhado pelo Barba Negra. Sua entrada para os Mugiwaras poderia simbolizar uma ponte entre duas gerações, uma última missão de Marco para concluir o que foi pedido pelo seu pai, proteger Luffy e a vontade de Ace. E seria foda porque o poder dele é foda e é muito mais legal que o Chopper. Seguindo a linha das mortes, essa definitivamente foi um erro do Oda não ter acontecido. A própria existência do Sabo já é complicada. Oda não preparou nada disso além de um painel pequeno e específico que dá pra ver que tem a pontinha do terceiro saque dele. Mas tudo bem, ele voltou no flashback e serviu como gatilho de um início de amadurecimento tanto de Luffy como de Ace, além de simbolizar os problemas com a nobreza que eles viveram. Isso já era suficiente, mas o Oda fez questão de meter o que eu mais odeio em qualquer história, o plot de amnésia. É uma solução preguiçosa manter o personagem vivo e usar a desculpa de amnésia para ele não ter feito nada nos últimos anos. A amnésia não é algo tão simples que qualquer um pode ter, mas Oda fez isso com o Saba e com a Big Mom. Banalizou a amnésia. E não é como se ele voltasse para ser um bom personagem. Ele não é. O Saba é literalmente só um reskin do Ace que o Oda fez porque o mangá perdeu vendas depois da morte do personagem. Até a Mera Mera ele usa. Ah, mas simboliza a vontade herdada. Foda-se, não precisava. O Luffy já simboliza isso sem precisar ser literalmente usando a fruta dele, o mais barato possível. O Sabo não tem personalidade, não teve utilidade na história até agora, tem uma utilidade temática burra, ele é facilmente descartável. Vou fazer uma afirmação que pode parecer absurda, mas é fato. O Bankei se apresenta mais como um Mugiwara do que o Brook mesmo 700 capítulos depois de ter entrado. O Brook literalmente só teve Whole Cake de destaque. Fora isso, ele só aparece para bater em random e piada com calcinha. A principal característica de ser músico mal é destacada. O Bankei seria o substituto perfeito e já pronto, por tudo que ele passou com o Luffy. E caso fosse para não ser o Mugiwara, ao menos o Oda deveria ter tido coragem de matar ele no fim de Impel Down, deixando o sacrifício dele muito mais marcante do que já foi e concluindo melhor o personagem. Aproveitando o fio da meada, os Mugiwaras mereciam mais. Faz tempo que o Oda não traz momentos interessantes para os personagens além de Luffy, Zoro e Sanji, e nem ao menos momentos interessantes em luta. Não existe uma sensação de progressão natural por parte dos outros, até porque em um ano mesmo, com o suposto exército mais forte, eles nem passaram dificuldade. Esse era o arco perfeito para dar a alguns o que eles já deveriam ter faz tempo, o Haki. O Usopp já deveria ter tentado desenvolver mais seu Haki de observação. Não é possível que em nenhum momento ele pensou mais do que aconteceu em Dressrosa e prefere continuar sendo peso morto. A Robin já deveria ter armamento e observação há anos, tá sei lá quantos anos no mar e não achou ninguém para ensinar, nem nos revolucionários. E o Frank que teve acesso aos estudos Vegapunk, seria lógico pensar que teria algo sobre armamento ou ao menos sobre Haki no geral. E a Nami, que além de ter habilidades naturais para entender o clima, passou 2 anos estudando com o melhor nisso. Porra, era o contexto perfeito para evoluir. Não faz sentido o Oda não dar evoluções precisas pro bando, que supostamente deveria ser no nível de Yonkou agora. Mas aí quando vê, tem 2 membros dele passando sufoco para um gato rando em Obaf. É um desrespeito. Eu acabei de falar que mais personagens deviam ter Haki, mas o Haki do rei é diferente. Ele foi apresentado como algo especial que era presente apenas naqueles que tinham características de um rei, de um líder, que se destacavam. Isso era interessante tematicamente para o Luffy, por exemplo, já que ressaltava o seu maior poder, de trazer as pessoas para o seu lado, de ser um líder, de influenciar os outros. Mas o Oda desistiu do significado temático que poderia ter, dando ele para quem pudesse. Pro Don Chijao, Hano que apareceu por pouco tempo e não mostrou qualidades para ter, pro Yamato que não tem nem identidade própria direito, imagina ter qualidades para ter algo especial assim. Pro Kid, que mesmo sendo apresentado como um proeminente pirata, parecido com Luffy, é um fracasso e mais ressalta a imprudência do que coragem. Perdeu o significado e o que fazia o conceito ser interessante. Não era difícil manter ele apenas para personagens como Luffy, Kaido, Roger. Eles sim são a cara do Haki do Rei e agregariam tematicamente para a obra.
Nessa pegada de menos haki, eu acredito que os hakis avançados também não ajudam a história. Na verdade, eu já sou contra o haki como um todo pelos furos que causou no mundo de One Piece antes e depois do time skip, mas entendo a necessidade para não ter que complicar com as logias e tentar dar mais variedade para as lutas. Só que devia parar aí, os hakis avançados não são interessantes. O Luffy bater no Kaido sem encostar não é legal. Prever 5 segundos do futuro não é legal, porque efetivamente depois da luta do Katakuri, isso nem foi relevante direito. Quanto menos o Oda usar o haki, melhor vai ser pra obra, porque nem era pra existir. Seguindo a linha de excluir elementos do mangá, eu acredito que esses 3 personagens poderiam ser descartados de forma positiva. O Yamato é o mais simples, ele literalmente só surge do nada sem aviso prévio e não adiciona nada pra temática e história do arco de Wano. Só fica enchendo o saco falando que é o Oden e nem teve o arco de personagem concluído. Essa falta de identidade não é interessante o suficiente para justificar a existência do personagem. Já o Kobe é mais porque a esse ponto ele é inútil para a história e o Oda tá tentando forçar ele como que o Garp foi pro Roger, só que pro Luffy, sendo que os dois estão muito distantes em níveis de força e até em relação a se encontrar, já que foi só 2 vezes depois de se separarem. Não teve um desenvolvimento maior dessa relação e muito menos o próprio Kobe, que só aparece para fazer uma brincadeirinha e some. Já o Win é mais porque eu acredito que os Goroseis tinham mais potencial para serem interessantes como principal foco do que sendo subordinados de um ser maior. One Piece não precisava de mais um vilão grandioso, o Barba Negra já ia cumprir essa função bem, ainda mais um que só surge do nada, o Win não teve nenhum foreshadow. Isso se liga diretamente com o que eu falei do Win. A presença do personagem desperdiçou a nuance que os Gorosei supostamente iam ter na história. No incidente do Hara podemos ver um dos Gorosei com a mão no rosto, aparentemente chorando ao dar a ordem do ataque. Algo estranho para pessoas que pareciam ser um mal encarnado. Isso abriu margem para várias possibilidades e para uma humanidade maior aos personagens, ao invés de só serem vilões planos. Mas com Win, agora em Egghead, eles literalmente só foram vilões planos e desinteressantes, sem nuance. Seria muito melhor ver eles numa posição de fazerem o que fazem por acreditarem que é o bem e por acreditarem que o reino antigo fazia o pior. Seria apenas um embate de ideologias diferentes acima de um bem versus mal simples. Isso é algo mais pessoal, já que comédia é a coisa mais subjetiva que existe. Mas eu acho difícil negar que já encheu o saco o destino das mesmas piadas estereotipadas com os personagens depois de 1000 capítulos. Principalmente piadas que originalmente nem eram tão boas. O Sanji tarado nunca foi engraçado. Só era engraçado quando ele era uma mistura de tarado com cavaleiro no início, e como no live action é. O Brook querendo ver calcinha é literalmente a piada mais estúpida que eu já vi uma Gada Jump. Nami e o Soap Chopper sendo retratados como um trio medroso que sempre pede socorro em tomo cômico é prejudicial para a evolução dos personagens que ficaram estagnados e sempre dependem de algo externo para conseguirem cumprir seus objetivos no arco. As piadas não agregam mais para esses personagens. O Oda tem um grande problema de pensar que sem elas perderiam o que faz suas caracterizações, sendo que ele só poderia evoluir elas. Evoluir os personagens, mudar eles, simples. Pessoas mudam. O Sanji é um dos melhores personagens de One Piece, ao ponto do Oda ter feito mais do que era preciso com o personagem. O flashback em Whole Cake envelheceu mal. Os irmãos maniqueístas do Sanji deixam a situação pouco crível, e o que é desenvolvido do Sanji ali já foi ressaltado durante o mangá todo. Sua gentileza, sua humanidade. O que o Oda fez foi só deixar mais literal, já que agora ele era literalmente mais humano que os irmãos. Foi demais, parece que o Oda só queria deixar o passado dele mais triste, sendo que o do Baratie já trabalhava tudo bem direitinho. Eu falei sobre valorizar mais os Mugiwaras antes, mas talvez melhor do que isso seria até excluir alguns da tripulação. Eu realmente gosto da história que Robin, Brook, Jinbe, Frank e Chopper tiveram para entrar no bando, mas o Oda não parece importar com eles o suficiente para dar momentos individuais ou até interações com o resto. Parece que eles não têm a mesma química que os outros 5 originais possuem, mesmo centenas de capítulos depois de terem entrado. O Frank é mais tratado como o cara do barco do que alguém do grupo. O Jinbe é muito recente, mas sinceramente eu vi ele mais como aliado na frota do que alguém com química para Mugiwara. O Brook foi esquecido com o tempo e a função de música é raramente destacada. Até mesmo quando acontecem as festas ele não tem grande foco, e durante o arco é pior ainda. A Robin é desnecessariamente antissocial. A principal função dela é ser a historiadora, mas são raros os momentos que ela compartilha informações com os Mugiwaras. Parece uma passageira à parte. E o Chopper é o melhor de todos esses, porque eu gostava do trio Luffy, Usopp e Chopper. Mas é muito claro que pós-teste ele virou só um mascote para vender boneco e uma conveniência de roteiro ambulante sem personalidade. Não existem mais momentos legais dele com o resto além de fofura genérica e ele tendo que curar. O capítulo recente de Elbaf focado em Luffy, Zoro, Sanji, Nami e Usopp foi muito mais divertido do que qualquer outro capítulo com as outras formações do bando interagindo. É perceptível a maior sinergia que eles têm, mesmo com personalidades tão diferentes. Até a piada horrível e enjoada do Sanji foi mais engraçada. Eles realmente são os únicos que se parecem com uma família. Se fosse apenas os 5,
Teremos mais espaço para todos e para outros personagens secundários em cada arco, além de ter menos bagunça de elenco por arco. Por último, eu deixei a mudança que eu mais acho urgente para o mangá de One Piece. Atualmente se tornou uma história horrível de se acompanhar semanalmente, porque nas 15 páginas que Oda faz ele não progride quase nada da história. Isso por focar demais em subplots inúteis, arrastar demais plots importantes e criar personagens que não eram precisos. O Onigashima é o melhor exemplo disso. Existe uma sequência de capítulos perto do 1000 que mostram o Luffy subindo as escadas e enfrentando vários Smiles que Oda perde tempo nomeando e mostrando o Luffy lutando. Isso não agrega em nada, e só serviu para retardar o ritmo e perder um tempo que poderia ter sido gasto em coisas mais importantes, como as lutas dos Mugiwaras que em sua maioria foram rápidas ou mal desenvolvidas. Os próprios Tobirobo são exemplos de personagens que o Oda criou sem necessidade. Eles só surgem no arco para apanhar pros Mugiwaras, sendo que ele poderia só ter justamente usado o que já tinha, como os Numbers. O Oda hypou os Numbers com as silhuetas fodas no início e no fim eles só foram bebas aleatórios. Imagina que legal seria ver cada Mugiwara enfrentando um Number com características diferentes e força semelhante ao Wars, para mostrar o quanto eles evoluíram nos últimos 2 anos. Ainda serviria para fazer um callback de Thriller Bark. Egghead ele até tentou fazer essa reciclagem com o Lute e com o Kako, mas foi mal feito. Não só pelo despertar ridículo para o sistema de poder, mas porque eles são coadjuvantes que só parecem atrasar o que importa no arco, só estavam ali para apanhar. A própria Stussy voltou, teve um subplot de clone totalmente desconexo com os outros plots e depois foi esquecido no arco. Uma bagunça de plots que o Oda cada vez mais enfia nos arcos que quebra a semântica do que está sendo contado. Pessoas com muitas ideias precisam ser limitadas, e o Oda parece ser um desses casos. Essa superlotação prejudica o tempo de tela maior que vários personagens deviam ter. Imagine como vai ser a guerra final. Mugiwaras, Bando Kid, do Law, do Barba Negra, do Shanks, Cross Guild, Cavaleiros de Deus, Gorosei In, Revolucionários, Almirantes, Sword, Sub-Zero. Porra, só com os que eu lembrei já vai ser uma zona. É impossível o Oda conseguir dar um destaque justo para cada um deles. Bom, talvez eu tenha esquecido de outras coisas que mudariam One Piece, mas no geral é isso.